Você já percebeu como algumas datas parecem carregar um peso simbólico quase sobrenatural? Pois não é coincidência que a condenação histórica de Jair Bolsonaro tenha acontecido justamente no dia 11 de setembro de 2025. Para alguns, apenas mais um número no calendário. Para outros, um sinal de que os grandes eventos mundiais seguem um padrão oculto. Afinal, 11 de setembro já está marcado na história como um dia de mudanças drásticas. E agora volta a ser palco de um acontecimento que pode redefinir a política brasileira. Curioso, não é? E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se para descobrir não apenas os detalhes da condenação, mas também as curiosidades escondidas nos bastidores, as ironias que a história adora pregar e até mesmo algumas teorias que já começaram a circular nos cantos mais sombrios da internet. O que muita gente já está se perguntando é: será que essa decisão foi apenas um resultado jurídico ou parte de algo muito maior? Antes de mergulharmos nessa linha de acontecimentos que parece saída de um roteiro de cinema, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim, você garante que vai acompanhar todos os próximos vídeos e ainda fortalece esse trabalho. E não esqueça de visitar os links que estão na descrição, porque lá eu deixei materiais complementares, entrevistas e documentos que vão deixar essa história ainda mais intrigante. Agora, vamos aos fatos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas pela chamada trama golpista. Os crimes listados incluem tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio público tombado. Para quem gosta de história, esse é um ponto de virada inédito. Pela primeira vez no Brasil, um ex-presidente é condenado por crimes que tocam diretamente o coração da democracia. O voto decisivo veio da ministra Carmen Lúcia, que acompanhou o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Do outro lado, apenas Luiz Fux votou pela absolvição de Bolsonaro nos crimes mais graves. E aqui surge uma primeira curiosidade que já está alimentando teorias. A lei usada para enquadrar os crimes, a Lei 14.197, foi sancionada anos atrás pelo próprio Bolsonaro. Ou seja, de forma quase paradoxal, ele e seus aliados foram julgados com base numa legislação que eles mesmos ajudaram a construir. Se você achou isso surpreendente, espere só até conhecer as coincidências históricas, as repercussões internacionais e as teorias que já estão pipocando sobre o que realmente pode estar por trás dessa condenação. Enquanto a notícia da condenação se espalhava, uma enxurrada de teorias começou a surgir. E algumas são tão curiosas que parecem até roteiro de ficção. Uma delas conecta a data do julgamento, 11 de setembro, com o chamado Código das Elites Globais. De acordo com essa teoria, certas datas são escolhidas propositalmente para marcar eventos que simbolizam uma mudança de era. Se em 2001 tivemos o ataque às Torres Gêmeas, em 2025, o Brasil assistiu a um ex-presidente ser condenado por tentar subverter a ordem democrática. Coincidência? Para alguns, impossível. Outra curiosidade está no próprio cenário do julgamento. O Supremo Tribunal Federal, que historicamente já foi palco de decisões marcantes, agora se transforma em protagonista de um julgamento que o mundo inteiro acompanha. Grandes veículos de imprensa internacional classificaram a decisão como um teste da democracia brasileira e como um passo contra a impunidade. E aqui entra mais uma teoria. Há quem diga que a repercussão internacional não é apenas jornalística, mas também estratégica, como se o resultado tivesse efeitos planejados para reposicionar o Brasil dentro do tabuleiro geopolítico mundial. E as ironias da história não param. Pense nisso. A mesma lei usada para condenar Bolsonaro foi sancionada durante o seu governo.
É como se o tempo tivesse dado uma volta completa para cobrar a conta. Essa coincidência está sendo vista por alguns analistas como um verdadeiro karma jurídico. É raro, mas acontece. A própria ferramenta criada para punir atos contra a democracia acabou sendo usada contra quem a aprovou. Outro detalhe que parece pequeno, mas que vem chamando a atenção dos curiosos, é o voto isolado de Luiz Fux, porque ele foi o único a divergir nos crimes mais graves. Para uns, trata-se apenas de uma interpretação jurídica diferente. Para outros, é a ponta de um fio que pode revelar disputas internas muito maiores do que imaginamos dentro da própria corte. E se a gente olhar além das fronteiras do Brasil, a história fica ainda mais intrigante. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, disse estar surpreso e descontente com a condenação. Isso levanta outra questão. Será que esse julgamento pode abalar alianças políticas internacionais? Alguns enxergam nessa fala de Trump uma pista de que o caso brasileiro pode ter repercussões muito além da América do Sul. Mas calma, porque ainda tem mais. Os desdobramentos dessa condenação já começaram a aparecer em protestos, vigílias e até em falas de líderes partidários que sugerem retaliações internacionais contra ministros do STF. Tudo isso só alimenta a sensação de que estamos vivendo não apenas um julgamento, mas um capítulo de um enredo cheio de mistérios, conexões ocultas e possíveis consequências inesperadas. Se o julgamento em si já parece coisa de filme, os desdobramentos então parecem até conspiração internacional. Poucas horas depois da decisão, começaram a circular rumores de que parlamentares ligados ao ex-presidente estariam articulando com políticos norte-americanos uma espécie de pressão diplomática contra ministros do Supremo. O detalhe curioso é que o próprio filho de Bolsonaro, Eduardo, chegou a sugerir publicamente que os Estados Unidos poderiam adotar sanções contra Alexandre de Moraes e outros ministros. Isso, claro, incendiou a imaginação da internet. Será que um julgamento interno do Brasil pode virar motivo de disputa diplomática global? Outro ponto que virou curiosidade imediata foram as vigílias e manifestações espontâneas que surgiram. Em várias cidades, apoiadores se reuniram diante de prédios públicos com velas e cartazes, como se estivessem participando de um ritual simbólico. Para quem acredita em sinais, esses atos foram interpretados como uma tentativa de proteger espiritualmente o ex-presidente contra as decisões da justiça. Nas redes, alguns chegaram a comparar essas vigílias com antigas práticas medievais, em que as pessoas buscavam influenciar o destino de líderes por meio de orações coletivas. Se a gente mergulhar mais fundo nas coincidências históricas, tem uma que chama muito a atenção. Em 2025, exatamente 100 anos depois do chamado Golpe de 30, começar a ser gestado nos bastidores, o Brasil volta a falar de tentativa de golpe de Estado. É como se a história estivesse presa em ciclos de um século. Essa coincidência está alimentando teorias de que eventos políticos seguem uma lógica de repetição temporal, quase como se fossem programados por forças invisíveis. Há também as teorias mais ousadas, que circulam em fóruns de curiosidades na internet, dizendo que a data de 11 de setembro foi escolhida justamente para sincronizar esse julgamento com um calendário maior de eventos mundiais. Segundo essa linha, grandes decisões globais não seriam aleatórias, mas feitas para coincidir com marcos históricos de forte impacto emocional. Assim, o caso brasileiro entraria numa narrativa de transformação mundial, lado a lado com outros acontecimentos que mudaram o rumo da história. No campo jurídico, especialistas destacam que essa condenação pode abrir precedente para outros processos contra líderes políticos em diferentes países da América Latina. É como se o Brasil estivesse servindo de laboratório para mostrar até onde uma Suprema Corte pode ir quando o tema é a defesa da democracia.
Alguns chamam isso de efeito dominó jurídico. E já tem gente apostando que novas condenações contra ex-líderes em outros países não vão demorar a aparecer. E diante de tantas coincidências, sinais, reações internacionais e repercussões inesperadas, fica uma pergunta no ar. Será que estamos diante apenas de um processo jurídico ou de uma engrenagem muito maior, que ainda está em movimento e pode mudar o futuro de várias nações ao mesmo tempo? O que mais chama a atenção nessa história é como ela mistura política, simbolismo e até misticismo em uma narrativa que parece ter sido escrita para prender o mundo inteiro. E é exatamente isso que está acontecendo. Jornais internacionais, líderes estrangeiros e milhões de pessoas nas redes sociais estão discutindo não apenas a condenação, mas tudo o que pode estar por trás dela. Alguns enxergam esse momento como uma lição histórica, um divisor de águas na democracia brasileira. Outros já falam em conspiração global, apontando para a data de 11 de setembro como um portal simbólico para mudanças profundas. Teorias circulam dizendo que o Brasil estaria sendo usado como exemplo para outros países, como parte de um plano de reorganização política mundial. E o mais curioso é que ninguém consegue provar, mas também ninguém consegue descartar totalmente essas possibilidades. Também chama a atenção a velocidade com que novas narrativas surgem, de vigílias com velas a discursos inflamados, de supostas pressões diplomáticas internacionais a comparações históricas com outros momentos de crise. Parece que estamos vivendo não apenas um julgamento, mas um verdadeiro espetáculo de coincidências e teorias que alimentam a imaginação coletiva. É quase impossível não se perguntar: será que estamos vendo apenas a ponta do iceberg? E o que vem a seguir? Será que essa decisão abre caminho para outros julgamentos semelhantes em diferentes países? Será que o efeito dominó vai transformar não apenas a política, mas também a forma como a justiça é aplicada contra líderes globais? Ou será que estamos diante de mais uma coincidência histórica, que daqui a alguns anos será lembrada como um marco curioso no meio de tantas mudanças? A verdade é que, independentemente da sua opinião, não dá para negar. Essa condenação entra para a lista de acontecimentos que dividem eras, que geram debates intermináveis e que despertam nossa curiosidade mais profunda. Afinal, todos nós, no fundo, queremos entender se há mesmo um padrão oculto regendo esses grandes eventos, ou se é apenas o acaso fazendo o seu trabalho. E é por isso que eu te convido agora a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque essa história está longe de acabar. E nós vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos com o olhar das curiosidades que a grande mídia quase nunca mostra. E não esqueça de visitar os links na descrição para conhecer materiais complementares que vão deixar você ainda mais intrigado. Então me diz, você acredita que essa condenação é apenas um fato jurídico? Ou pode ser parte de algo muito maior que ainda está sendo revelado? Quero saber sua opinião. Nos vemos em um próximo vídeo curioso.